Gente, você já pensou que coisa louca que é o significado que a comida tem na nossa vida? Pois é, essa relação que a gente tem, a vida toda, desde que a gente nasce, que a gente começa a ter o leite materno, até os dias que você ainda está aqui no planeta Terra, você tem uma relação constante com a alimentação, com a comida. Isso aí diz muito sobre você, né? Por exemplo, tem algum prato que define você? Qual prato que define o Ricardo? Olha, para mim geralmente são carnes, tá, saladas, né, e eu gosto muito de algumas frutas, não. Então para mim geralmente azeite, salada, carne é uma coisa que realmente me define, tá. E mesmo quando eu estava gordo eu comia salada, eu sempre gostei muito de salada, isso aí veio desde a minha avó. E de noite eu sempre gostei muito de salada, porque eu durmo melhor, né, eu como tenho um refluxo, né, então eu sempre tinha que comer coisas leves, isso desde os 18 anos de idade, então sempre de noite tinha que comer coisa leve para poder dormir bem. Então se eu comesse coisa arroz com feijão, não dava certo, tá. E aí, qual o prato que define você? Se você, por exemplo, uma pizza, um macarrão define você, talvez isso diga muito sobre, o estado que você está hoje, né, se você está gordo, e você olha uma pizza e você fala assim: "Porra, isso eu preciso disso, né, isso aí é o meu prato predileto, então tem que comer isso aí". Isso fala muito sobre o quem você é, tá. Então, como eu já disse em alguns outros vídeos aqui, a essência nossa, do que nós somos, vai ditar muita coisa sobre o nosso cotidiano alimentar, sobre a nossa nossos hábitos alimentares. Então, se você acredita que é uma pessoa saudável, né, você provavelmente vai buscar, coisas saudáveis para comer. E se você acredita que você não é saudável, por outro lado, o que que vai acontecer? Você sempre vai se alimentar de coisas ruins que fazem mal para você. E às vezes você até leva isso na brincadeira, né, e até também cria, certas crenças que aquilo ali não é determinada comida. Por exemplo, tem gente que diz que salada não é comida, né, quando os nossos ancestrais, né, sempre comeram carnes, folhas, né, e frutas, né, poucas frutas, mas é muita carne e salada, verduras e folhas que estão ali, acessíveis para eles, né. Claro que muito mais carne, né, muito mais carne, vísceras e tudo mais. E tem gente também que não come vísceras, por exemplo, que acha que aquilo faz mal. E nossos ancestrais sempre comeram, né, tudo que tinha no animal, tutano do osso, cartilagem, se aproveitava tudo, né. E tem gente que não come nem carne, né, por proteção aos animais, mas eu entendo, tá, eu entendo, não estou aqui fazendo nenhum juízo de valor e discriminatório, tá, sobre relação a isso, mas, eh a crença que aquilo ali eu só tô falando sobre a crença que aquilo ali não é uma alimentação saudável para o corpo, que aquilo ali apodrece no organismo e tudo mais, tá totalmente errado, porque a gente evoluiu, o ser humano evoluiu ao longo de milhões de anos comendo carne, tá. Então esse conceito, né, tá errado, tá. Então a nossa relação com a comida traz laços afetivos, tá. Eu tenho aqui umas anotações que eu fiz aqui no caderno, tá, e de vez em quando eu vou olhar para cá, então, por exemplo, eh às vezes a gente sente um cheiro de um bolo, né, tá andando na rua e fala assim: "Poxa, aquilo lembra minha avó", tá, então é uma lembrança afetiva com a sua avó, e aquilo ali tem uma relação profunda com você. Às vezes sua avó não tá nem mais aqui, ou sua mãe, né, já deixou esse plano, e aquela comida, aquele cheiro remete à lembrança daquela pessoa amada, né. Também sabores da sua infância, né, por exemplo, eu sempre comia, eu gostava muito de bola de Berlim aqui em Portugal, no Brasil chama sonho, tá, mas pode ser que mude em alguma outra região. É um pão doce, massinho, e no meio tem um recheio ali de creme de ovos ou doce de leite, tá. E aquilo ali quando eu comia, cara, aquilo tinha um sabor maravilhoso. Hoje se eu comer já não é mais a mesma coisa. Mas a lembrança que eu tenho da minha infância, ela ainda fica, tá. Embora eu não consiga ter o mesmo, a experiência, né, de paladar com aquilo ali, né, isso tá profundamente dentro de mim. Sempre que eu vejo um sonho, eu lembro da minha infância. Minha mãe pedia pra mim comprar pamonha também, a pamonha aquele doce de milho, aquilo também tinha uma relação com a minha mãe, né, a gente sempre gostava de comer juntos com um cafezinho, eu sempre gostei muito de um doce, um bolinho com café, né, isso aí realmente é maravilhoso, né. Então, são tá vendo como são caminhos que a nossa vida, o nosso dia a dia vai nos levando, que fazem essas relações se tornarem cada vez mais profundas com o nosso ser. E a gente vai se tornando aquela pessoa ali,
com aqueles hábitos alimentares. E isso vai mexendo no nosso organismo, porque a nossa flora intestinal, né, a nossa microbiota intestinal, são as bactérias, né, que estão no nosso intestino, elas vão, ficando também, as bactérias que começam a se alimentar mais de doces, elas começam a ser, tem maior quantidade no nosso intestino. Isso aí, o que que acontece? A gente passa a necessitar mais disso aí. E elas têm uma relação com o nosso cérebro, tanto que se chama o intestino de segundo cérebro, né. Então eles mandam, sinais, conseguem mandar sinais através de nervos, né, do nosso organismo, do nosso sistema nervoso, para o cérebro para pedir que a gente coma mais daquele alimento ali. Então aquilo ali começa a transformar o seu corpo todo. Então não é só a coisa, a gente acha que o negócio é só psicológico, mas não é só psicológico, a coisa começa a ser também patológica, ou seja, o nosso organismo passa a depender daqueles alimentos, né. Então, o pão, por exemplo, tem gente que não vive sem pão, a pessoa tem que comer pão todo dia, né. E se ela deixar de comer pão, o corpo dela reclama, ela sente falta. Ou então açúcar, tem gente que fala assim: "Pô, preciso comer um açúcar", entendeu. O nosso corpo não precisa de açúcar, o nosso corpo ele produz açúcar através dos alimentos que a gente já come. Por exemplo, você comer um carboidrato, o corpo transforma aquilo ali em açúcar, em glicose, né e energia para o seu corpo. Então, só que a pessoa tem que comer açúcar, porque aquilo ali gera um no a sua o seu corpo já está viciado naquilo ali, né. É claro que não é comparado ao vício de uma cocaína ou etcétera, né, como muita gente coloca por aí, mas é um vício também, tá. E às vezes também a gente quer afogar nossas emoções, nossos problemas na comida. Então tem muita gente que tá em depressão, tá em ansiedade e tem que comer para poder suprir aquela buraco que tá ali. Isso aí também é muito grave. Então, se você passa por isso, talvez você precise de algum tratamento especial. Porque aí já é uma coisa muito mais, grave e precisa de ajuda médica. Então, não ignore isso, se você perceber. Infelizmente você precisará talvez usar medicamentos para poder, equilibrar isso aí por um tempo e depois talvez você, se livre dos medicamentos dependendo do grau de problema que você tem, tá. Mas é muito importante que você procure um médico especialista que saiba identificar isso aí, você, através desse vídeo espero que ajude você abrir os seus olhos para que você enxergue, o problema que existe ali, tá, nos seus hábitos alimentares. Então, você quando você tá, muito nervoso e você tá ansioso, você come desesperadamente, eu soube eu conheço amigos meus que tinham descontrole alimentar e que, a pessoa tinha, o descontrole alimentar e ela tomava um pote de requeijão inteiro, né, bebia, assim, um pote de aquele de requeijão de 250 ml, né, inteirinho, sem nada, só bebia o requeijão, tá. Isso mostra, né, claramente um descontrole alimentar muito, muito forte. A pessoa era obesa mórbida, tá, e ela tinha aí nesse caso, precisa mesmo de ajuda médica, tá. Aí é claro, a gente também tem que, também saber, que, algumas coisas são normais, né, a gente, "Poxa, vou comer um doce, isso me faz lembrar a minha infância", né, só se for uma coisa normal, natural, né, de que é de vez em quando, aí também a gente não vai exagerar, né, aquilo faz bem para você, tá, e é muito tênue essa linha entre aquilo que faz mal e aquilo que faz bem. Então é só a gente prestar atenção nisso, tá, ter cuidado para poder, não haver exageros, tá, e a gente poder ter uma boa saúde, tá. Agora, uma coisa que eu acho muito legal, que é, assim, eu acho legal, mas que é muito legal da gente perceber, tá, que é quando a gente se apropria muito daquela comida, né, e aquilo ali a gente não consegue deixar de comer aquilo ali com uma simples crença que a gente coloca na nossa mente, tá. Então preste atenção nisso aqui. É muito comum a gente falar assim: "Ah, o meu doce o meu pudim", ou então a minha cervejinha, o meu cachorro-quente, né, a minha pizza, né. Então, quando a gente coloca essa palavra meu, minha, né, e ainda coloca aquela comida no diminutivo, tá, a gente criou um laço afetivo muito forte com aquela comida. Aquilo ali passa a fazer parte de nós. Então, é o meu cachorro-quente, é o meu cigarrinho,
né. E quando a gente coloca no diminutivo, a gente ainda tá tirando um peso daquilo ali. A gente deixa aquilo mais leve, né. O meu cigarrinho eu não deixo. Aquilo ali aquilo ali é meu, tá dentro de mim, e é como se fosse um braço, é como se você e quando você tenta tirar aquilo da pessoa, é como se você estivesse cortando um membro dela, né. Então quando tá, assim, é muito sutil e é muito difícil de tratar, né, porque, tem muito especialista, tá, eu vi isso, foi um psicólogo ali de alimentação, especialista em alimentação, que estava falando isso. Existem muitos especialistas que eles, às vezes, não conseguem muito bem identificar isso aí, tá. É difícil perceber, tá. Isso quando a pessoa busca ajuda, né, porque às vezes a pessoa nem busca ajuda com especialista, né. Então nunca que ela vai descobrir isso aí, nunca que ela vai perceber que ela tem esse problema, né. Então eu espero que esse vídeo realmente ajude você a identificar se é o seu caso, ou também se você puder mandar para outras pessoas, né, mande daquele grupo do WhatsApp das pessoas, né, da sua família e tudo mais, que podem ter pessoas que estão ali, que pode ser ajudadas com isso aí. É muito sutil, tá, então, se alguém não falar isso pra ela diretamente, assim como eu tô falando pra você, ela não vai perceber. E isso é muito importante você olhar, porque, se você consegue mudar, tá, essa forma de você ver a alimentação e você começar a perceber, falar assim: "Pô, toda vez que eu falo é meu, o meu macarrão, não, o meu arroz com feijão, o meu feijãozinho", né, e você precisa tirar aquilo ali por um tempo pra experimentar, você não vai conseguir nem perceber se aquilo tá te fazendo mal. Então quando você falar aquilo, você já vai lembrar: "Porra, eu não posso falar que é meu feijão, porque é o meu docinho, o meu, né, meu pudinzinho", né. Então, você vai tirar aquilo, vai começar a tirar. Fala: "Não posso falar isso, não, eu vou tentar não comer hoje", né. E você começa a excluir aquilo ali da sua vida aos poucos, tá. Nada que você fizer, nesse nível, você vai conseguir fazer de um dia para o outro, isso é um processo. Eu quando comecei a fazer a dieta cetogênica, eu pra até realmente fazer a cetogênica mesmo, como deveria ser feito, eu levei cerca de uns 2 anos. Então, foi um processo, porque eu fui aprendendo a perceber o meu organismo e os alimentos que me faziam bem e que eu fui experimentando receitas e fui experimentando coisas para poder até chegar numa solução, realmente eficiente, que realmente fez eu perder os 30 quilos. Inicialmente eu tinha feito lá em 2020, se não me engano, no início da pandemia, eu fiz em casa, eu fazia, uma dieta que era, vamos dizer, tipo uma low carb, mas mesmo assim ainda tinha muito carboidrato, eu não sabia, porque eu achava que, por exemplo, eu achava que o grão de bico não tinha muito carboidrato, eu achava que aquilo ali era rico em proteínas. Porque tem muita informação por aí que você fala assim: "Ah, o grão de bico é rico em proteínas". Tudo bem que ele é rico em proteínas, sim, ele tem bastante proteína para um legume, tá, no comparado a uma carne, ele tem muito pouca. Mas se comparado a um legume, né, então a gente tem que ter muito esse ponto de vista. Então se comparado a um legume, ele tem muita proteína, comparado a outros legumes, mas comparado à carne, ele tem muito pouca, sabe. Ele tem 60% de carboidrato. Então eu comia grão de bico de manhã, no almoço, né, então eu adoro a lentilha também, dizem que é muito rica em proteína, é o mesmo caso, mas na verdade tem muito carboidrato. Então tinha que tirar aquilo ali também, eu não sabia. Até essa informação chegar até a mim, eu não fazia nenhum acompanhamento com nenhum profissional. Então até eu descobrir aquilo lá demorou, entendeu? Então, eu fiz uma dieta errada durante muito tempo, eu consegui perder peso, gente. Eu cheguei a perder, foi em cerca de 8 ou 10 meses, eu não lembro exatamente, acho que foi uns 8 meses, eu perdi 12 quilos, tá. Mas depois eu recuperei tudo de novo, eu saí da dieta e aí fiquei uns 6 meses ali até voltar de novo e tal, porque, chegou o inverno aqui, no inverno aqui é muito difícil, porque dá vontade de comer, né, no inverno, né, tá. Aí a gente acaba comendo mais, né. É outro problema que eu tenho que tratar em mim, né, porque, tem que ter cuidado. Por exemplo, agora, como vocês podem ver, eu tô de luvas, aqui tá 4 graus, aqui em Portugal, e realmente a tendência é a gente, por exemplo, beber mais vinho, acabar exagerando um pouco mais em doces, então, porque o ambiente ele favorece isso aí. Então tem que ter atenção para não haver exageros, tá. Eu já exagerei já, mas eu consegui observar pelo menos que eu exagerei e que eu preciso ter um plano B, né. Por exemplo, se eu exagerei num dia, no outro eu tento compensar, não tomando, hoje normalmente eu não tomo café da manhã, no trabalho, em casa às vezes eu como.
mas eu não sinto muita fome de manhã, então para mim é fácil. Você tem que perceber você. Às vezes é de noite que você pode deixar de comer, para poder, fazer essa modulação aí alimentar, tá. Então essa apropriação final que eu falei aqui, que é o acho que é o ponto, assim, mais interessante de tudo isso, acho que tudo que eu falei é importante, tá, mas, assim, a apropriação alimentar, quando você falou: "O meu bolinho, o meu pudim, o meu cigarro, ou o meu minha cervejinha", isso aí é uma coisa que não é tão difícil você mudar e que, vai ajudar muito você se livrar de determinados alimentos. Comece a observar o que você fala para você e comece a tentar se livrar desses meus, tá. Tira isso de você e passa a usar outra, a minha salada, começa a introduzir outros meus em você, tá. Então tenta fazer essa transição aí que vai ser muito importante para sua dieta. Então é isso aí, gente, espero que você tenham gostado desse tema. Se você não está inscrito ainda, se inscreve no canal, vai ajudar muito a alimentar aquela pancinha ali. Esse tema eu acho muito interessante. Então também, se você achou que era interessante para você, partilhe com os seus amigos, com os seus familiares, tá. Isso ajuda muito o canal crescendo, tem poucos inscritos ainda, e eu acho que esse projeto aí tem ajudar muita gente, é o que eu espero, é o meu sentimento, que eu consiga levar para outras pessoas também com um ponto de vista diferente, talvez com uma linguagem diferente, não tão médica, que eu não sou médico, tá, mas com uma linguagem mais informal e mais, acessível a todas, tá, e que essa mensagem possa realmente trazer benefícios para outras pessoas. É isso aí, gente. A gente se vê no próximo vídeo. Vamos viver.